para lermos realmente esse texto. Apocalipse capítulo 20, versos do 1 ao versículo 6. Diz o seguinte: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Veja essa palavrinha aí, 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foram dados a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por termos o privilégio e a oportunidade de apresentar ao Senhor esse culto e nesse momento pedir a tua direção para com o estudo da tua palavra, para que juntos possamos ser encorajados, desafiados e sentir os nossos corações confortados pela esperança que nós temos em Cristo Jesus. Pedimos que os nossos amados irmãos possam entender e os nossos amigos também. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, amados irmãos, amigos, gostaria de só mais uma vez fazer uma pequena revisão daquele quadro, que os irmãos já puderam presenciar várias vezes, mas para que não fiquem com a mente confundida, gostaria novamente de recapitular tudo. Então, a primeira vinda do Senhor foi quando ele veio para morrer. Então, ele veio como Cordeiro de Deus e ele veio com esse propósito de morrer. Depois da sua morte, depois de 40 dias, ele foi ao céu e ele fez uma promessa. Qual era a sua promessa? Que um dia ele iria voltar. Tá bom? Essa foi a promessa do Senhor. Depois desses 40 dias, quando Jesus foi ao céu, depois de mais 10 dias, se comemorava o dia de Pentecostes em Jerusalém, e nesse dia o Espírito Santo desceu e iniciou o período da qual nós conhecemos e da qual nós estamos vivendo, que é conhecido como a Igreja do Senhor. É um novo tempo, é uma nova forma de Deus trabalhar com a humanidade, tá bom? Quando é que o período da Igreja vai terminar? Na segunda vinda do Senhor. Na segunda vinda do Senhor. Nós já ensinamos, nós já mostramos que algumas pessoas colocam a segunda vinda do Senhor só como um evento, tendo somente um único evento. Mas não é possível a gente fazer isso, porque nós estudamos que a segunda vinda do Senhor vai ser dividida em duas fases. A primeira fase ele vai vir até as nuvens e a igreja dele vai ser arrebatada. Preste bem atenção. A primeira fase da segunda vinda ele vai vir até as nuvens e a igreja dele vai ao encontro dele no céu. Os crentes que morreram em Cristo terão seus corpos ressuscitados e os vivos serão arrebatados. Quando o Senhor fizer isso,
No céu vai haver o tribunal de Cristo, o início da boda do Cordeiro, tá bom? Enquanto isso, aqui na terra vai estar acontecendo uma grande tribulação. E por duas mensagens ensinamos sobre a grande tribulação. Eu sei que não é suficiente, porque há muitas coisas a ser tratadas. Cada evento desse é muito tempo a gente tratar. Mas como nós estamos abordando esse assunto em um culto, nós não queremos também desgastar também os amantes. Então, depois da grande tribulação, ou no final da grande tribulação, Jesus estará voltando na sua segunda fase. Então, nós ensinamos aqui, semana passada, sobre essa fase de Jesus, que é diferente da primeira. A primeira, Jesus vem até as nuvens, será no abrir e piscar de olhos, a igreja será tomada. Na segunda fase é diferente, ele vai descer até a terra. O texto diz que ele vai vir montando no cavalo branco, com seu exército. Como é que a igreja vai subir se Jesus está descendo? Como é que a igreja vai subir se Jesus está descendo para guerrear? E essa sua segunda fase aqui, todo olho verá. Ele vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. E ele vai realmente salvar o povo, os judeus, que se converteram na grande tribulação para dar entrada ao reino milenar. Por isso que o livro de Apocalipse está escrito de forma cronológica. De forma cronológica. Você percebe que no final da tribulação termina quando Jesus voltar na sua segunda fase. E aí ele destrói os inimigos de Israel, julga as nações e permanecerão na terra somente os que se converteram durante o período da grande tribulação. Somente os que se converteram durante esse período. E aí, o texto também diz lá, deixa eu passar aqui, viu? Começa o milênio, que é o que nós vamos falar hoje. Depois do milênio, na terça-feira estaremos estudando sobre o juízo final. E depois sobre o novo céu e a nova terra, tá bom? Sobre o novo céu e a nova terra. Deixa eu só passar aqui, enquanto nós chegamos lá, numa imagem que eu quero. Se aqueles que tiverem perguntas, então você pode fazer suas perguntas aí, na caixinha de mensagem aí, tá bom? Então, vou aqui qual é a grande tribulação. Isso, falando sobre isso aqui. A volta do Senhor Jesus. Pronto, certo? Então, aí é o início do milênio. Você veja aí, no capítulo 21, no capítulo 20, você vê que está na ordem cronológica. Termina a grande tribulação com a vinda de Cristo. Tá bom? Tem a batalha do Armagedon. Depois da batalha do Armagedon, tá bom? Satanás vai ser preso. E depois, quando Satanás estiver preso, inicia o milênio. Inicia o milênio. Tá bom? Então, veja aí o versículo do 1 ao versículo 13. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, o texto nos mostra que no início do milênio, tá bom? Antes de começar o milênio, Satanás será preso por 1000 anos. A prisão ocorrerá por 1000 anos. E aí temos o milênio e Satanás preso. No final dos 1000 anos, Satanás será solto novamente. Estaremos abordando isso
no final. Ele vai ser solto no final do milênio. O texto diz que ele vai enganar as nações, tá bom? Pessoas ainda vão ser enganadas pelo diabo. As pessoas vão se unir a ele para guerrear contra o reino do Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor destruirá realmente essas pessoas no final do milênio. Então, nós vamos falar sobre o milênio. Esse assunto é de grande importância, amados. Por quê? Porque existem muitas pessoas que ensinam que o milênio já foi inaugurado. Quando esse milênio foi inaugurado? Quando realmente Jesus morreu, ressuscitou, e cada pessoa que se converte, o milênio já chegou para ela, Cristo já está reinando em seu coração. Mas esse pensamento de um milênio espiritual não é um pensamento que tem muito apoio nas Sagradas Escrituras. Porque quando você estuda sobre o milênio, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o milênio sempre é algo definido como um tempo real, com 1000 dias literais, tá bom? E você percebe aqui a palavra aí, 1000 anos, 1000 anos. Alguns interpretam esses 1000 anos como um período de tempo longo que o Senhor estará reinando sobre o coração das pessoas na eternidade. Fosse assim, talvez, fosse assim, com certeza, João não escreveria 1000 anos, mas sim um período de tempo. Mas nós vamos estudar e mostrar, biblicamente, que o milênio vai ser um reino literal de 1000 anos, tá bom? Então eu gostaria de definir aqui sobre o milênio. Essa definição: o milênio é um termo latino desenvolvido pela teologia bíblica desde tempos remotos da igreja cristã. Ele é definido como um reino terreno mundial, encabeçado pela nação de Israel, tendo como governante único e soberano o Senhor Jesus Cristo em pessoa, que reinará o mundo a partir de Jerusalém, a cidade santa, e cuja duração será de literalmente 1000 anos. O Senhor voltará nessa segunda vinda, não como um cordeiro, mas como um rei, para estabelecer o seu reino, e aqueles que estavam na grande tribulação entrarão no reino, e a igreja do Senhor, ela descerá da terra para reinar com o Senhor durante os 1000 anos. Esse reino milenar é o nome dado aos 1000 anos do reinado do Senhor Jesus nessa terra. Alguns buscam interpretar os 1000 anos de uma forma alegórica ou espiritualizar, dizendo que o reino é algo espiritual, não é literal. Alguns entendem que esses 1000 anos meramente é uma forma figurativa de dizer um longo período de tempo. Disto resulta que alguns não esperam um reino milenar, literal e físico do nosso Senhor na terra. Entretanto, amados, lemos no texto de Apocalipse que por 6 vezes a palavra 1000 anos aparece. Por 6 vezes. Se Deus quisesse dizer um longo período de tempo, Ele poderia facilmente tê-lo feito sem explicitamente e repetidamente mencionar o exato período de tempo. Era sobre esse reino de 1000 anos que o Senhor, após a ressurreição, estava conversando com os discípulos. Esse é um texto muito interessante. Você deixa marcado aí, vá lá para Atos. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 1. É muito interessante, viu, esse texto. E esse texto deixa muitas pessoas que não creem no milênio com realmente dúvida, né? Como se diz, com uma pulga detrás da orelha. Veja aí em Atos capítulo 1, versículo 3 a 6.
Aqui em Atos, Jesus já havia ressuscitado e estava com os seus discípulos. Bom, foi depois de 40 dias após a sua ressurreição que ele voltou ao céu. Então ele estava com seus discípulos reunidos aqui e olha o que acontece. Veja aí no versículo 3, Atos 1, versos 3 a 6. Olha o que diz. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, durante esses 40 dias, o Senhor estava falando sobre o quê? Um dos assuntos, sobre o reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, qual era a promessa do Pai? De enviar o Espírito Santo e batizar os crentes com esse Espírito. E o Senhor disse que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém até que do céu fosse revestido de poder. Veja no versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Os discípulos associou que a descida do Espírito Santo com o estabelecimento do reino, a restauração do reino de Israel, que havia sido prometido a Davi. Preste bem atenção. É esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Vai ser esse o tempo. Irmãos, pense comigo. Se o Senhor estivesse falando de um reino espiritual, o Senhor estaria dizendo: olha, não, esse reino já começou. Esse reino já começou quando eu ressuscitei. Eu estou agora reinando no coração de vocês, vocês já estão participando desse reino. Mas olha o que Jesus disse. Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Aqui o Senhor está dizendo: olha, o reino que foi prometido a Davi, vocês não devem estar preocupados quando isso vai acontecer, porque isso está sendo guardado pelo meu Pai. Porque esse reino só irá acontecer quando eu voltar na minha segunda vez. O texto é bem esclarecido, não deixam dúvidas que o Senhor e os seus discípulos estavam falando desse reino. Repito novamente, se o reino fosse espiritual, no coração das pessoas, eu sei que Cristo já reina em nosso coração, Ele é rei, mas nós estamos falando de um reino que Ele assentará no trono de Davi. Esse reino ainda não veio. Quando é que esse reino vai vir, vai acontecer? De acordo com a palavra de Deus, segundo a Bíblia, quando Cristo retornar à terra, Ele vai estabelecer o seu reino em Jerusalém, sentado no trono de Davi. Quando justamente Ele voltar na sua segunda fase, derrotar os inimigos de Israel, entrar com o seu povo no reino, se entrar no trono de Davi, porque ele é da descendência de Davi, e aí sim esse reino irá ser inaugurado. Quanto tempo o reino? 1000 anos. Por isso que se chama reino milenar. Eu gostaria de enfatizar aqui algumas coisas importantes, amados, sobre os pactos, sobre as alianças incondicionais, tá bom? Que exige uma volta literal e física
para o Senhor estabelecer a terra, o seu reino sobre a terra. O que é uma aliança? É um acordo, é um pacto que Deus fez com o seu povo. E o Senhor fez vários pactos com o seu povo, várias alianças. Algumas delas eram incondicionais. O que é uma aliança incondicional? É uma aliança que não se coloca condições, não impõe condições. Que nós vamos ver algumas dessas. A aliança que Deus fez com Moisés é uma aliança condicional. O que é isso? Que Deus colocou condições para que o povo fosse abençoado, para que o povo desfrutasse das bênçãos da terra prometida, deveriam ser obedientes ao Senhor. Obediência geraria bênção para esse povo. Desobediência geraria maldição. Então essa aliança era condicionada. Vocês serão abençoados se, aqui um se vocês me obedecerem. Essa aliança foi a aliança feita com Moisés. Era o período que nós conhecemos como o período da lei. Era a forma de Deus tratar o povo naquela época. Essas alianças que eu vou mostrar aqui, elas não eram condicionais, mas elas eram alianças incondicionais, tá bom? Deus não impõe condições quando Ele prometeu algo. Por exemplo, a primeira aí, e estaremos falando, é a aliança abraâmica. Foi a aliança que Deus fez com Abraão. O que foi que Deus fez com Abraão? Deus prometeu uma terra a Abraão. E Ele deu o limite da terra a Abraão. E olha, Israel nunca atingiu toda a terra que Deus havia prometido a Abraão. Sempre houve terras para ser conquistadas. Eu sei que com Saul houve um aumento, com Salomão também, com Davi, mas não chegaram nos limites que Deus havia prometido a Abraão. E para que assim aconteça, realmente, Cristo vai vir e reinar em Jerusalém, para que essa aliança seja realmente feita, né? ou cumprida. Então ele também prometeu a Abraão que realmente sairia um governante e que traria bênção para o povo. Essa foi a aliança abraâmica, né? A aliança de abençoar o povo sem colocar condições, e a aliança também da terra. Nós temos também a aliança da Palestina, da terra palestina, tá bom? O pacto da Palestina. A Palestina era a terra que Deus havia dado a Israel. Prometia a Israel a restauração e a ocupação da terra prometida. Deuteronômio capítulo 30, versículo 1 ao 5, você pode examinar. Mas nessa daí está essa aliança. A aliança que o povo de Israel ocuparia a terra que Deus havia prometido a Abraão. Independente do povo ser obediente ou não, eles estariam nessa terra. E isso foi realmente confirmado. O estar na terra dependia de Deus levar o povo até ali. Desfrutar da terra dependia da obediência ao povo. E a que eu gostaria de enfatizar mais aqui era a aliança davídica, né? O pacto que Deus fez com Davi. E essa aliança prometia a Israel perdão, por meio da qual a nação poderia ser abençoada. Que aí é onde é que nós vemos a nova aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. E nessa nova aliança, tá bom? Haveria realmente algo maravilhoso que o Senhor prometeu ao seu povo. Na segunda vinda, estes aspectos, esses pactos serão cumpridos na vida de Israel. Mas quando a gente vê de forma bem específica essas alianças sendo cumpridas na vida do povo judeu, eu coloquei aqui algumas coisas para que nós possamos identificar, tá bom? Então, na segunda vinda de Cristo, estes pactos estarão cumpridos quando Israel for ajuntados realmente das
nações. Mateus fala sobre isso. E é interessante observar, irmãos, que eu não sei como alguém pode olhar para a nação de Israel e não conseguir ver o agir poderoso de Deus na vida daquele povo. Por várias vezes Israel foi expulso das suas terras. 722, o reino do norte, 586, o reino do sul. Depois o reino do sul retorna, depois de 70 anos, Israel volta para a sua terra. No ano 70 depois de Cristo, os romanos destroem a terra e espalham o povo. A terra começa a ser ocupada pelos palestinos. Em 1948, Deus traz seu povo de volta para a terra. E a cada ano que se passa, mais judeus voltam para Israel. Deus está preparando tudo, amados, para a vinda do seu Filho. E é uma das coisas a pensar, o retorno dos judeus para Israel. Porque para esta aliança ser cumprida, estas alianças, é preciso que o Israel esteja em sua terra e seja um país. 1948 foi algo impressionante que aconteceu aos olhos de muitas pessoas. E Israel é um povo tão pequeno, mas com tanta dificuldade, mas sempre tem sido protegida pelo Senhor. Nós não temos dúvidas sobre isso. A outra coisa também é quando Israel se converter. Zacarias fala sobre isso. Essa aliança vai ser cumprida quando Israel vai se converter. E quando é que Israel vai se converter? É hoje Israel lá está convertido? Não, nunca Israel se converteu. Mas, na grande tribulação, lembra que nós falamos? Vai haver testemunho, Israel vai romper o pacto com o anticristo e quase toda a nação vai se converter ao Senhor e vai desfrutar do milênio. E isso vai acontecer realmente no final da tribulação, tá bom? Outra coisa que nós podemos ver aí, que quando essa aliança for prometida, cumprida, vai também estar sob a liderança do Messias. Israel hoje está na liderança do Messias? Não, com certeza não. Mas no milênio, Cristo reinará em Israel. A Bíblia fala das condições durante o milênio. Como vai ser o milênio? Então deixa eu só novamente enfatizar. Houve uma aliança que Deus fez a Abraão de uma terra e de abençoar todas as nações por meio do seu descendente. Houve uma aliança que Deus fez com Davi, que um dos seus descendentes sentaria no seu trono e reinaria em Israel. É aquela pedra que Daniel viu, aquele reino que destruiria o reino do mundo e estabelecia o seu reino. E isso vai acontecer quando Cristo voltar. Quando a nação estiver na sua terra, já está lá. Quando o povo se converter, isso vai acontecer durante a tribulação. E quando Cristo sentar no trono de Davi, isso vai acontecer no milênio. Não há como entender e interpretar de forma alegórica ou espiritualizar esses textos, amados irmãos. Como é que vai ser o ambiente do milênio? Como é que vai ser o milênio? A Bíblia fala das condições durante o milênio como um ambiente de perfeita, de algo perfeito, de um ambiente perfeito, fisicamente e espiritualmente, politicamente, ecologicamente. Vai haver paz, entre os animais, entre nós os animais. Vai ser um ambiente perfeito. Não espere perfeição na nossa terra. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Não estou dizendo que nós devemos ser pessimistas. Devemos sim orar pelos nossos governantes e pedir que Deus os abençoe.
para que possamos ter vida tranquila, mas não deposite a sua esperança em homens. Não crie uma expectativa de haver um momento de paz e segurança, de um mundo perfeito. Não, isso só vai acontecer no milênio, porque o rei que estará reinando é perfeito. Diz também a Bíblia, né? Que não somente será perfeito esse ambiente, fisicamente e espiritualmente, mas será também um tempo de paz. Miqueias 4, do 2 ao 4, Isaías 32, do 17 ao 18, fala simplesmente de paz. Não vai haver guerra, não vai haver realmente rebelião. Cristo estará reinando com vara de ferro e estabelecerá sua paz nessa terra. Será uma terra e um tempo maravilhoso, irmão. E eu fico pensando, que dia maravilhoso será esse? E diante da crise que nós estamos passando, cada dia mais eu almejo a vinda do Senhor, o estabelecimento do seu reino e a eternidade com ele no céu e a nova terra. Isaías também 61 fala que vai ser um tempo de alegria, de gozo. 61, 7 a 10. Isaías 41 e 2 diz que vai ser um tempo de conforto. Enquanto estivermos aqui, vamos passar por tribulações. Jesus falou isso. Jesus disse para os seus discípulos: no mundo vocês vão passar por tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não pense, meus amados, que você não vai ser atribulado. A teologia da prosperidade, a teologia que ninguém pode adoecer, que ninguém vai poder empobrecer, que ninguém vai acontecer isso, essa teologia já caiu. Mas sim, não iremos adoecer, não iremos sentir tristeza, teremos paz, mas isso só vai ser possível no reino milenar e na eternidade. A Bíblia também diz que esse reino vai ser sem qualquer pobreza. Amós 9, do 13 ao 15, fala sobre isso. Jesus disse: olha, enquanto houver terra, haverá riqueza e pobreza. Jesus disse: os pobres sempre têm convosco. Mas no reino milenar, não. No reino milenar, todos serão prósperos. Outra coisa também que a Bíblia fala sobre o reino milenar, que não haverá enfermidade. Não haverá enfermidade. Algumas pessoas questionam aí que Deus prometeu que o crente não adoece. É o quê? Meus irmãos, nós não estamos isentos de passar por momentos de dificuldade aqui, não. No reino milenar, sim. Aqui estamos sujeitos a esse vírus. Qualquer um de nós podemos pegar, com certeza, né? Não vamos jamais tentar a Deus, dizer, sair daí despreparado, se expor. Mas sabemos que Deus cuida de nós. Mas no reino milenar, aqui nós vamos adoecer. Mas no reino milenar, não vai haver enfermidade. Joel, capítulo 2, versículo do 28 ao 29. 28 ao 29. Então, irmãos, há muitas coisas acontecendo no reino. Não tem um tempo suficiente para tratar de tudo isso, mas de forma realmente sistemática aí, foi aquilo que nós abordamos, tá bom? Vai ser um reino de completa justiça, porque quem está reinando é Jesus. Aqui há corrupção, há líderes corruptos, e no reino não.
falando aí, irmãos, das condições do reino. E a Bíblia diz que haverá paz também, só enfatizando com os animais, né? Lídia, ela disse que gosta muito de, um dia queria ver um leão frente a frente com ela. E eu disse para ela, só no reino isso vai acontecer, hein? Só no reino mesmo. A não ser que você vai no zoológico, aí tem lá, né, uma garra, mas está assim, abraçar o leão, no reino você vai poder fazer isso. Tá bom? Então vai haver paz entre os animais. Como vai ser maravilhoso, né? Lá Isaías diz também que o reino também será de paz e de alegria. Agora, somente os crentes terão acesso ao reino. Preste bem atenção. Nesse reino, somente os crentes terão acesso. É para não ter falado no início, mas deixa eu enfatizar aqui. Somente os crentes. A igreja do Senhor vai descer para reinar com o Senhor. Os crentes que se converteram na tribulação, que já estão na terra, estarão entrando no reino. Lembra que na batalha do Armagedon, todos os não salvos foram mortos, e somente permaneceram na terra aqueles que se converteram. Por esta razão, por haver Cristo reinando, haverá justamente um tempo de justiça, um tempo de paz, um tempo também de obediência, né? Jeremias fala aí que a nação irá obedecer, fazendo parte ainda daquela nova aliança. Já Isaías 35:8 diz também um tempo de santidade, tá bom? De santidade. Também Isaías 65:13-16 de verdade. E Cristo estará sendo o seu reino e ele vai reinar a partir de Jerusalém, tá bom? Então, vai ser maravilhoso esse reino, vai ser realmente grandioso. Esse foi o reino que foi prometido a Davi e da qual o Senhor Jesus pediu para que nós possamos orar: venha o teu reino. Mas antes de vir um reino, vai acontecer o arrebatamento, a grande tribulação, a segunda fase da vinda dele, e aí venha o teu reino. E aí, irmãos, nós vamos desfrutar de um reino realmente maravilhoso. Nessa semana eu estava fazendo minhas pedaladas, passei 8 dias, né? Só fui uma vez nessa semana, mas eu gosto muito de fazer pelo sítio, né? Eu gosto muito de sítio. Eu estava dizendo para o irmão André que quando for no reino milenar eu vou morar no sítio. Se eu não conseguir morar aqui ainda, né? Mas quando for no reino eu vou estar no sítio, morando no sítio. Vou fazer uma casa lá no sítio. E aí vou ter leões lá no sítio. Eu vou realmente ter vários tipos de animais. Vai ser maravilhoso. Mas lembra bem que nós não teremos, os crentes que vieram do céu, tá bom? Terão seus corpos transformados, não mais sujeitos às leis da natureza. Então eu posso estar aqui em Santo Antônio e em Jerusalém, onde Cristo está reinando de lá, e aí visitar vários irmãos, amigos também espalhados pelo mundo. Que dia maravilhoso! Não é ainda novo céu e a nova terra, é o reino que o Senhor realmente prometeu a Davi e a Israel e que será cumprido. Então, quando vai terminar o reino? O reino estará terminando quando Satanás ele for solto da sua prisão. Veja lá em Apocalipse, que eu gosto muito desse texto, no sentido para fazer algumas aplicações, viu? Apocalipse capítulo 20, versículos 7 ao 10, olha o que diz. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, quer dizer, quando os 1000 anos terminar, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los
para a peleja. O número desses que vai seguir a Satanás é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra, sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor dele, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontra não somente a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, amados, no final do milênio, Satanás, que havia sido preso, vai ser solto. E o texto diz que ele ainda vai enganar muitas pessoas. Talvez seja uma pergunta sua que eu já estarei respondendo aqui. Pastor, o Senhor me disse que só estaria crentes no milênio. Como é que Satanás agora ele vai enganar? Os crentes podem ser enganados e seguir a ele? E ser banido da face do Senhor? Não, os crentes não. Só lembrando que no domingo, na escola dominical, estamos falando sobre a segurança do salvo, um bom estudo. Viu? O crente perde salvação? Não. Já temos demonstrado isso e vamos continuar mostrando. Mas quem são esses? Creio que no milênio, daquelas pessoas que se converteram no período da grande tribulação, a diferença entre esses crentes para os crentes que vieram do céu, que é a igreja do Senhor, a diferença é que nós estaremos com o corpo ressuscitado, transformado, glorificado, não mais sujeito ao pecado, não mais sujeito às coisas desse mundo. Os outros irmãos que vieram da tribulação, eles ainda terão seus corpos ainda normais, e eles vão se casar, vão ter filhos, e aí onde eu penso que são filhos de crentes que não vão se converter no milênio, que seguirão a Satanás. Filho de crente não é crente não. Isso é bom a gente tirar a aplicação aqui. Filho de crente não é crente. O que você precisa fazer, meu irmão, é ensinar a palavra para o seu filho. Você precisa conduzir seu filho aos caminhos do Senhor. Precisa orar por ele, pregar o evangelho para ele, fazer devocional, fazer culto com ele. Não tire essa mentalidade que filho de crente já é crente. Não é. E aí vai ser demonstrado. Outra aplicação que eu gostaria de fazer do milênio: como é possível alguém desfrutar de um reino de paz, de alegria, de gozo, sem enfermidade, sem pobreza, e alguém ver Jesus tão glorioso reinando e ainda rejeitar Jesus? E ainda rejeitar Jesus. É isso que vai acontecer no reino milenário. Muitos que vão nascer no reino vão recusar, vão se sujeitar, mas não vão aceitar o reino, o domínio de Jesus sobre a sua vida. Por isso que no final, quando Satanás surgir, ainda vai enganar a muitos com Maria do Mar. A aplicação que eu tiro aqui, amados, é que não é bênçãos materiais, não é saúde que faz com que a pessoa ame a Deus. Não é. Não é isso. Quem ama a Deus, ama a Ele, seja na pobreza, seja na riqueza, seja na abundância, seja na escassez. Quem ama a Ele não ama de acordo com as condições que sobrevêm sobre a sua vida, mas ama o Senhor por aquilo que Ele é, pelo reconhecimento da sua grandeza, da sua majestade, da sua glória e por tudo aquilo que Ele tem feito. Então não vamos pensar como algumas pessoas: se Deus me desse isso, se Deus me curasse disso, eu serviria a Ele, amaria a Ele. Não. Não é isso não. Nós não amamos a Deus não é pelo que Deus faz por nós, mas é aquilo que Ele representa para nós. Pessoas podem ser ricas e mais ricas, mas mesmo assim ainda tem um coração mal agradecido.
Tem muitos, né? Também não é enfermidade que leva um homem a ser salvo, porque lá nós estudamos na tribulação que as pessoas irão sofrer, mas mesmo assim, diante do sofrimento, vão ainda blasfemar do Senhor. O que faz um homem amar a Deus é conhecer Ele, e conhecemos Ele não é através da enfermidade, conhecemos Ele através da Sua palavra, conhecemos Ele através das Sagradas Escrituras, e quanto mais o conhecemos, mais o amamos. Amor sem obediência é um sentimento vazio, sem sentido. A obediência é a expressão exata de que alguém ama a outro, quando essa obediência é de uma forma prazerosa. Então, não esqueça disso. Somente o Evangelho é capaz de transformar a vida do pecador. Somente a Escritura é capaz de fortalecer a vida do crente. A vida do crente. Talvez você esteja pensando, isso não é verdade, pastor. Eu não acredito em nada daquilo que o Senhor falou aí sobre o milênio, sobre a grande tribulação, tantas outras coisas. Não importa. Se você acreditar ou não vai mudar nada. Jesus vai voltar um dia e vai estabelecer o seu reino milenar. E aquelas pessoas que não se converteram serão julgadas e serão jogadas para o lago de fogo, onde está Satanás, a besta e o falso profeta. Eu quero terminar dizendo o seguinte, eu não coloquei aqui, mas eu coloquei aqui. Devemos, amados irmãos, estar almejando este dia, ao findar deste estudo, que nossas almas sejam aquecidas pelo Espírito Santo, que a nossa fé se renove sem reservas espirituais e que a partir desse momento o nosso coração esteja aguardando a segunda vinda do Senhor, como também o seu reino milenar. Não sabemos o dia, nem tampouco a hora. Pois Jesus disse, porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Que possamos aguardar todos os dias essa vinda gloriosa e estar com Ele para toda a eternidade. Louvado seja o Senhor pela esperança que nós temos, irmãos, por nós sermos crentes em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos.